Universo Diverso, com Luciana Neri. Perdas e luto. Vamos conversar com Arilson Ferraz, ele é psicólogo, tanatólogo, escritor, palestrante, pós-graduado em psicologia psicanalítica e também em luto e rompimentos de vínculos, além de mestre em memória, linguagem e sociedade. Bem, Arilson também é fundador do Instituto Luto Infinito Amor. Arilson, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar definindo, né? O que é isso, luto? O luto, na verdade, é aquele sintoma que nós sentimos toda vez que perdemos algo. Pode ser um luto concreto ou simbólico. Concreto, quando ocorre a morte de alguém. E o simbólico, quando a gente tem perdas na vida cotidiana, na vida comum. Um emprego, um vestibular, uma separação, algo que tenha significado, algo que tenha importância e que a gente perdeu. Ou seja, é uma dor por algo que a gente perde, algo de valor para o indivíduo. Para aprender a lidar com aquilo que está lhe faltando pelo fenômeno da perda que ocorreu, ele entra nesses estágios emocionais classificados como luto. Arilson, dá para prever assim as sensações, o grau de tristeza, a duração dessa tristeza no caso de luto? O luto, ele em si é de ordem particular, não dá para ser comparado. Cada um, dentro da sua estrutura psicológica, vai sentir essa perda de uma maneira muito específica. Por isso que o luto precisa ser acompanhado, assistido, porque cada pessoa vai apresentar de uma forma diferente a sua maneira de processar a perda que teve. Por isso que o luto traz muitas fases, mas também elas não têm uma ordem para acontecer essas fases. Isso também vai depender de como o indivíduo processa tudo o que está acontecendo. E são muitos sentimentos, né, Arilson? É um processo de dor, de desorganização que precisa ser acompanhado, assistido, amparado e, sobretudo, entendido, compreendido pela família e por aqueles que estão ao redor do enlutado. O luto também não é da ordem do tempo. Às vezes, nós costumamos ouvir as pessoas dizendo: com o tempo tudo isso passa. Já atendemos casos de pessoas que perderam entes queridos há 2, 3, 10 anos e apresentam a dor como se ela tivesse acontecido naquele exato momento, como se a perda tivesse ali presente. Se não é da ordem do tempo, né? Como é que passa? O luto não é da ordem do tempo, é da ordem do enfrentamento. É preciso falar sobre o que se sente. É preciso colocar para fora seus sentimentos, suas emoções, expressar o seu choro quando este vier. E este luto não pode ser barrado, não pode ser detido. É uma falta, e a falta é um fato. Alguém não está ali, alguém já saiu e não volta mais. E isso é uma verdade que não pode ser ignorada. Esse assunto não pode ser desviado. O enlutado precisa falar do que sente e, no caso, a depender da sua demanda, desse nível de luto, ou comum ou complicado, não importa, ele precisa muitas vezes de um atendimento profissional, para que ele possa ser ajudado a processar cada período dentro do seu enfrentamento de dor. Mas quem está próximo, né? Como conviver e como ajudar uma pessoa enlutada? A melhor forma de ajudar o enlutado é estar do seu lado, é validar a sua dor, é respeitar essa dor e acompanhá-lo no seu dia a dia para examinar se ele está passando por um processo de luto comum ou está enveredando para um luto complicado. E não é uma coisa fácil de fazer, né? Para isso, nós precisamos estudar um pouco sobre morte, perda e luto. Se é um fenômeno que acontece na nossa vida, por que a gente ignora esse assunto? Quando é uma fatalidade biológica. E isso vai nos ajudar nos nossos processos de luto e ajudar os enlutados que estão ao nosso lado. Para entendermos o processo de cada um,
como o luto se apresenta de forma natural e quando ele se apresenta de forma complexa, complicada, que pode nos levar aí à busca de um profissional, de um especialista para ajudar o enlutado. É porque muitas vezes a pessoa próxima, né, com toda boa intenção, ao invés de ajudar, pode até atrapalhar o processo e causar mais dor e sofrimento, né, Arilson? Evitarmos dar conselhos, você não deve chorar, está na hora de você voltar a viver, está na hora de você voltar a sorrir. Ninguém pode definir o momento, a hora que o enlutado tem ou consegue ou pode reagir. Isso requer acolhimento, escuta, acompanhamento para que com o tempo ele possa ir se organizando diante do impacto que vive. O entorno do enlutado, né, da pessoa enlutada, como as pessoas devem agir com essa pessoa que sofreu essa perda. Mas e a própria pessoa? O que ela pode fazer e deve fazer? O enlutado, por sua vez, deve respeitar o seu luto. De que forma? Não forçar a fazer coisas que naquele momento não dá conta. Não ficar preocupado em querer voltar a viver, sendo que a sua psicologia não lhe permite tais enfrentamentos. É importante pouco a pouco, tentando ir vivendo a sua vida dentro daquilo que o luto lhe permite, porque o luto nos atravessa. Como fazer então? Há pessoas que ousaram voltar a viver como se pudesse e o processo do luto piorou. Mas também tem que se esforçar para fazer aquilo que pode ajudar na sua saúde, ajudar no seu equilíbrio emocional. Então, com muita cautela, com muita vigilância, perceber aquilo que eu consigo e aquilo que me é necessário fazer para que eu não adoeça, para que eu não entre em depressão. E cada um buscar a sua forma de lidar com aquilo para que não ocorra situações piores no campo físico, sobretudo, no campo emocional. Uma das coisas que nós precisamos tomar bastante cuidado é para que o enlutado não enverede pelo caminho da depressão. Por isso, acompanhamento, por isso, permiti-lo expressar, estar perto para que ele não entre nesse abismo chamado depressão, que pode complicar muito o seu processo. Instituto do Luto Infinito Amor. Vamos falar sobre esse instituto, Arilson. O Instituto do Luto foi fundado com o interesse de amparar o enlutado, dando a ele um suporte com profissionais especializados na área, tanto da psicologia como da psiquiatria e outros mais que queiram ajudar o enlutado, posto que o luto não é só de ordem psíquica, mas ele também atravessa o corpo, o adoecendo. Interessante você falar isso, porque a gente percebe nas pessoas enlutadas, né, dores pelo corpo em diversas partes, algumas doenças que acabam acometendo essas pessoas logo após o luto. Por isso que o Instituto tem uma proposta de ser um trabalho multiprofissional, onde o enlutado receba recursos e amparos de toda ordem que possa favorecer o seu reequilíbrio. Muito interessante, Arilson. E não é uma coisa que começou por agora, não, né? Nós estamos completando 2 anos agora de existência. O Instituto do Luto faz atendimentos individuais, em grupo, online e presencial, gratuitamente. Então, esse trabalho trata do luto na sua generalidade, todos os tipos de luto, e temos um grupo específico também para mães enlutadas, considerando que se torna, pelos teóricos do luto, a dor maior que se pode enfrentar na perda de um ente querido, que é a perda e a dor da mãe. Valioso esse trabalho, viu, Arilson? Eu já conheci algumas mães que passaram pelo seu grupo e contam o tanto que foi importante para elas nesse momento tão difícil, esse apoio, esse suporte. E não é só isso que o Instituto faz, né? Então, o Instituto tem um trabalho de estudo também, de aprofundamento sobre morte, perda e luto. Tem uma proposta também social, que é de levar isso para a sociedade, esse conhecimento,
para que as pessoas se preparem mais e entendam mais como lidar com a morte, com a perda e com o luto, seja em si mesmo ou seja em relação aos outros que estão enfrentando suas perdas. É isso aí. Estudar sobre o assunto, falar sobre o assunto, entender melhor sobre essa fase que todos nós passaremos mais cedo ou mais tarde. Arilson, muito obrigada. Suas contribuições foram importantíssimas.